Não existe tema forte o suficiente que não possa ser tratado de uma maneira leve. Aí vai do talento e da sensibilidade de quem está contando a história para que o resultado seja de bom gosto, ou de mau gosto, se essa for a intenção. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Essa Cine Semana que começa nesta quinta-feira tem 2 estreias para a gente comentar aqui no programa em cartaz. Um é um filme de ação do tipo Natureza em Fúria e o outro é um drama brasileiro. Então vem com a gente, faça sua inscrição no canal e dê o like aqui no vídeo para a gente poder continuar aqui toda semana falando de cinema com você. Nossa primeira estreia da semana nos cinemas é um tipo de filme que eu gosto, mas que faz tempo que eu não vejo desembarcando nas telonas, que é o filme Catástrofe. No caso, trata-se de Destruição Final 2. Se tem o 2, é porque teve o 1. E no 1, que tem o subtítulo O Último Refúgio, o engenheiro John Garrett precisa levar sua mulher e seu filho para um local seguro, em uma corrida contra o tempo e outros problemas, em meio à aproximação de um cometa em rota de colisão com a Terra. Spoiler! Ele consegue. Mas disso você já sabia, né? Afinal, olha aí o segundo filme. Agora, John, sua mulher e seu filho precisam sair da segurança do bunker para encontrar um novo lar na Europa congelada pós-desastre do primeiro filme. Bom, como eu dizia, eu adoro os filmes catástrofe. Existe um prazer que talvez a psicologia explique de estar sentado confortavelmente em uma poltrona de cinema, com um balde de pipoca, um copão de refrigerante e uma barra de chocolate para ver o planeta Terra ser castigado pela natureza em toda a glória de uma tela enorme e um som poderoso. Se você já viu O Dia Depois de Amanhã, especialmente no cinema, sabe do que eu estou falando. Mas aí é que tá. O Dia Depois de Amanhã, que para mim se tornou o símbolo desse tipo de filme, já é um marmanjão de mais de 20 anos de idade. É de uma época em que os efeitos visuais já tinham tido um avanço impressionante, mas ainda não tinham atingido o nível de excelência que tem hoje. Mas por algum motivo, já quase não se fazem mais filmes catástrofe. Eu acho uma pena. Até porque, se Destruição Final chegou a um segundo capítulo, é porque há interesse do público. E olha que o primeiro filme teve uma trajetória acidentada. Ele é mais um dos filhos rejeitados de 2020, o ano em que o cinema fechou. Claro que eu me refiro aqui à pandemia de Covid. Enquanto se esperava a situação melhorar, o lançamento, inicialmente previsto para junho daquele ano, foi sendo repetidamente adiado. Até que, por fim, o estúdio anunciou que havia chegado a um acordo de distribuição com a HBO e que o filme sairia direto para streaming e VOD, o Video On Demand, com o lançamento em cinema cancelado. Bom, isso nos Estados Unidos, né? Porque diversos países da Europa e até o Brasil receberam Destruição Final, O Último Refúgio, nas telonas em novembro daquele ano. Acabou sendo um duplo sucesso. Nos Estados Unidos, foi um dos filmes mais alugados do período, arrecadando mais de 32 milhões de dólares só com os aluguéis. E no resto do mundo, faturou mais de 52 milhões de dólares, se tornando a 26ª maior bilheteria do ano no mundo. E isso, lembrando, sem contar o mercado estadunidense. É esse ótimo desempenho que justifica essa continuação, anunciada já em 2021, mais uma vez com o elenco liderado pelo carismático Gerard Butler, de 300 e Caçador de Recompensas, e pela brasileira Morena Baccarin, tá aqui, ó, escondidinha aqui, ó. Morena Baccarin, que fez carreira, em Hollywood, com papel de destaque na série Homeland e, claro, fazendo a mulher do Deadpool. E se a continuação perde os coadjuvantes sempre confiáveis Scott Glenn e Hope Davis, ganha um ator que apareceu para o mundo do cinema justamente em um daqueles filmes que foram atirados no limbo de 2020. Jojo Rabbit, que eu lembro que foi o penúltimo filme que eu vi nos cinemas antes do fechamento provocado pela pandemia. O último foi O Homem Invisível. O ator em questão é o Roman Griffin Davis, que fez o Jojo. Aqui ele substitui Roger Dale Floyd, que fez o filho do Gerard Butler no primeiro filme. Por falar em substituição, o próprio Gerard Butler e o diretor dos dois Destruição Final, o Rick Roman Waugh,
são eles próprios substitutos. O primeiro filme deveria ter sido comandado pelo sul-africano Neil Blomkamp, com o eterno Capitão América Chris Evans como protagonista. Certamente teria sido um filme bem diferente, uma que o Chris Evans é um tipo de astro diferente do Gerard Butler, não só por ser um astro maior e mais talentoso, mas por ser menos, digamos assim, rústico. E o Neil Blomkamp é um diretor experimentado na ação, mas que faz um cinema com um olhar mais social, como ele demonstrou principalmente em seus 2 primeiros filmes, Distrito 9 e Elysium, esse com o nosso Wagner Moura e a nossa Alice Braga. Mas eles se desligaram do projeto e assim nós acabamos ficando com a mesma dupla de protagonista e diretor de Invasão ao Serviço Secreto e da continuação, que ainda está em desenvolvimento. Fazer o quê, né? Destruição Final 2 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 14 anos e duração de 1 hora e 38 minutos. Bom, nossa segunda e última estreia da semana é um filme nacional. É o drama Descontrole. Carolina Dickmann é uma escritora em um momento difícil. Cheia de problemas pessoais e ainda por cima com um bloqueio criativo, ela procura refúgio na bebida, o que provoca uma recaída no inferno do alcoolismo. Existem inúmeras maneiras de se abordar qualquer assunto no cinema. Pense na morte, por exemplo. Você pode fazer um filme de terror, pode fazer um drama pesadaço, pode até mesmo fazer uma comédia. Não existe tema forte o suficiente que não possa ser tratado de uma maneira leve. Aí vai do talento e da sensibilidade de quem está contando a história para que o resultado seja de bom gosto, ou de mau gosto, se essa for a intenção. Trazendo para esse nosso filme, claro que o alcoolismo é um tema sério, seríssimo. Ele acaba com a vida de pessoas, de famílias, às vezes até acaba com a vida literalmente. É material rico para um drama, como tantas vezes já foi abordado no cinema, mas também pode servir à comédia. O caminho encontrado aqui é o do drama, mas com toques cômicos, até para oferecer um ângulo mais positivo para quem lida com o problema. Carolina Dickmann se cerca de um time de atores conhecido, com Júlia Rabelo, Caco Ciocler, Irene Ravache e Daniel Filho, todos sob a direção de Rosana Svartman, de filmografia tão diversa a ponto de incluir Como Ser Solteiro, Mais Uma Vez Amor e Desenrola, mas também Tainá, A Origem e Pluft, o Fantasminha. Descontrole está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 36 minutos. Tchau!